Olá, saudações. Eu sou Ivan Guerrini. Para aqueles que não me conhecem, eu sou físico formado, com toda a carreira acadêmica feita na Unesp, campus de Botucatu, onde eu me aposentei em 2013 como professor titular do Departamento de Física e Biofísica do Instituto de Biociências. Continuo professor, continuo físico, sou escritor, sou palestrante. Hoje eu dou cursos de teoria do caos, de aplicações da física quântica, que eu tenho no meu currículo, e de astrologia sagrada, que é a astrologia arquetípica que junta conhecimentos das ciências, principalmente da ciência desenvolvida a partir do século XX, né? Com a física quântica no começo do século, a primeira metade do século, depois a geometria fractal, depois a teoria do caos, depois os sistemas complexos, dinâmicos, a neurociência, enfim. Essa junção de conhecimentos faz parte dos temas dos quais eu falo. São temas que eu trato aqui nesse canal de YouTube, então todos vocês que gostam desses temas, da inter-relação desses temas, todos vocês são bem-vindos. Nós fazemos aqui abordagens da transdisciplinaridade, ou seja, nós trazemos as várias dimensões aqui, os vários conhecimentos. Aqui não há restrição de conhecimento, aqui ninguém é dono da verdade, a gente apresenta as propostas com integração de conhecimentos. Ok? Vocês estão vendo aqui na telinha o mapa astral da lua cheia, que ocorre amanhã, dia 5 de junho de 2020, às 16 horas e 12 minutos, aqui em Londrina, onde eu estou. Ok? Então, a gente vai fazer uma abordagem. Eu coloquei o mapa como referência aqui. Nós vamos fazer uma abordagem daquilo que a gente chama de inferno astral. Inferno astral é uma pergunta que muita gente faz, o que é inferno astral, e muita gente tem uma ideia equivocada, distorcida, assim como tem de mapa astral ou da astrologia, e confunde astrologia com horóscopo de jornal, de revista, de televisão, de rádio, confunde também o conceito de inferno astral, né? As pessoas dizem assim, inferno astral é um período crítico, difícil, doloroso, enfim, fatídico, pode acontecer muita coisa ruim, né? Não que não possa, mas não é esse bem o entendimento que a gente tem de inferno astral. Então, vamos lá. Eu estou usando aqui como referência, como eu disse, o mapa da lua cheia que vai acontecer amanhã. Vocês estão vendo aqui, para quem conhece um básico da astrologia, o Sol em Gêmeos, esse aqui é o símbolo de Gêmeos, Sol aqui no grau 15, 34 minutos. Do outro lado, Lua Sagitário, que é o signo oposto de Gêmeos, no grau 15, 34. Ou seja, eles estão exatamente em oposição. Quando isso acontece, nós temos aquilo que a gente chama de lua cheia. Talvez a gente não consiga ver, pelo menos nós aqui em Londrina, nessa região aqui, porque o tempo está encoberto, está chuvoso e tal. Mas se tivesse tempo limpo, a gente iria ver aquela lua bonita nascendo ali por volta do momento que o Sol se põe, né? O Sol está se pondo agora, nós estamos chegando perto do dia mais curto do ano, então, antes das 18 horas, 17h30, 17h20, mais ou menos, o Sol se põe, conforme a cidade que cada um está, né? E a gente veria a Lua subindo do outro lado, né? Então, Sol de um lado, Lua do outro lado, né? Oposição, nós temos essa Lua cheia. Muito bem. Os conhecimentos se integram, tá? Os conhecimentos se integram. Tá? A integração de conhecimentos, daí deriva a sabedoria. Né? Mas a gente precisa saber fazer essa integração de uma forma muito hábil, muito aberta. A mentalidade precisa estar aberta, os conhecimentos precisam entrar e precisam permitir novos conhecimentos a partir de agora, que é o momento que estamos vivendo. Ok? Muito bem. A astrologia trabalha com ciclos.
qualquer astro que vocês veem aqui, o Sol e a Lua, por exemplo, né? O Sol tem um ciclo de 1 ano. A Lua tem um ciclo de 28 dias. A Lua é o mais curto, o ciclo mais curto. O período de rotação dela no zodíaco é de 28 dias. Então, é o mais curto. Se nós formos pegar planetas, o ciclo, quase planetas, né, em termos da astronomia, o pessoal não concorda muito, mas em termos de astrologia, nós temos o Plutão, que é considerado um planeta, apesar de estar o mais distante do Sol, da Terra. O ciclo de Plutão é 240 e tantos anos. Né? Esse é o mais longo. Existem alguns asteroides que estão além de Plutão, que têm ciclos ainda maiores, mas a gente, por enquanto, a gente não está trabalhando com eles. Muito bem. Então, nós, na astrologia arquetípica, na astrologia sagrada, nós trabalhamos com ciclos. Então, por exemplo, o Sol de amanhã, à tarde, na lua cheia, está no grau 1534. Quanto tempo o Sol vai levar para dar uma volta inteirinha aqui, neste círculo do zodíaco, e chegar no mesmo lugar, 1534 de Gêmeos? 1 ano. Né? Quem faz aniversário amanhã, por exemplo, vai levar 1 ano para fazer o outro aniversário. Então, a gente conta o nosso tempo de vida, a nossa idade, pelo ciclo do Sol. Ok? Muito bem. Então, ciclos. A Lua está aqui, 1534, de Sagitário. Quanto tempo ela vai levar para dar uma volta e chegar aqui de novo? De 28 a 29 dias, né? Aproximadamente. O movimento da Lua e do Sol são aproximadamente médios e iguais, e a gente pode definir que é mais ou menos igual. Não é exatamente, tá? Nada é igual, nada é linear na natureza, nada. Né? Se a gente colocar uma lente de aumento, a gente vai ver que existem irregularidades aí. Né? Por isso, na média, a Lua leva 28 a 29 dias para dar uma volta. Ok? Muito bem. O Sol também, 365 dias, mas tem um pequeno desvio, né? Então, a cada 4 anos, a gente precisa corrigir. Né? Vocês já ouviram falar disso, né? Ano bissexto e tal. Pois é. São correções feitas naquilo que a gente imagina que é normal, que é natural, que é exato, que é perfeito. Né? E aí a gente trabalha com linhas retas, com planos perfeitos, com cubos ou esferas perfeitas, e nós temos uma ideia de que o mundo é feito de tudo perfeito. Né? A natureza é perfeita nesse sentido euclidiano, matematicamente falando. E quando a gente vai ver na prática, não é. Toda linha tem a sua tortuosidade, todo plano tem as suas rugosidades, todo cubo ou toda esfera tem os seus furos, né? As suas anomalias. Né? Assim como nós não temos nada euclidiano, exatamente euclidiano, no nosso corpo. Ok? Daí nasceu, essas são ideias básicas, porque daí nasceu a geometria fractal. E é um capítulo à parte, lindo, maravilhoso, para quem gosta de matemática, da matemática sagrada, né? Que muito pouca gente vai atrás. Né? Se você depender da academia, dos professores da academia, você não vai atrás disso, porque 99 sei lá quantos por cento não trata disso porque não dá auxílio, não dá bolsa, não dá projeto, entendeu? Então, você tem que fazer essas buscas complementares usando a transdisciplinaridade, porque você é dono do seu nariz. Em outras palavras, você é dono da sua vida. Em outras palavras, cada um de nós tem o seu mapa e deve seguir a sua meta de vida. E a gente, pelo mapa, a gente tem uma noção muito mais clara dessa meta. Mesmo que ela vá mudando, você tem uma noção muito melhor. Bom, muito bem. Voltando aos ciclos dos planetas. Né? Vamos dizer que alguns que estão me ouvindo aí nasceram no mês de julho, né? No fim de junho, a partir do dia 21 de junho,
até o dia 20 de julho. Quem nasceu de 21 de junho a 20 de julho nasceu com o Sol no signo de Câncer. Sol. Né? Os outros planetas a gente não sabe, tem que fazer o mapa conforme o ano, conforme o horário. Né? Tá, mas em termos de Sol, é isso aí. Bom, todo mundo que nasceu com o Sol em Câncer, que é o signo próximo onde o Sol vai entrar, está agora na sua estação anterior, ok? E como é que a gente fala disso? Como é que a gente fala disso que o pessoal chama de inferno astral? O que simboliza? O que é, na verdade, isso? Vamos clarificar um pouquinho aí. Inferno astral é um pouquinho, um pouco, um tanto antes do Sol chegar no mesmo ponto que ele estava quando você nasceu. Ok? Se você nasceu, olha, o Sol agora está no grau 15,34, né, na lua cheia de amanhã. Digamos que você nasceu com o Sol no grau 10 de Câncer, que é esse signo aqui, que é o signo seguinte de Gêmeos. Aqui é Gêmeos, aqui é Câncer. Né? Digamos que você nasceu com o Sol no grau 10. Que dia é aproximadamente? Dia 30 de junho ou 1º de julho. Varia um pouquinho. Mas digamos que você nasceu aí, 30 de junho ou 1º de julho. Você está no seu inferno astral. Por que a gente chama de inferno astral? Porque o Sol falta um signo, falta 30 graus para chegar no mesmo ponto que ele estava quando você nasceu. Tá. Isso a gente faz com o Sol. Isso a gente sempre se refere ao Sol quando a gente fala de inferno astral. Mas, na verdade, a gente podia fazer isso com qualquer planeta. Né? Qualquer planeta. E qual a interpretação que a gente poderia dar para ser útil, né, para cada um? A gente podia dar, eu já falei isso algumas vezes, falei em palestras, falei para clientes aqui que eu atendo, que você pode pensar, né, numa simbologia como se você fosse, por exemplo, dar uma festa no final de semana. Né? Você vai dar uma festa no domingo e aí você precisa limpar a casa. Não é bem o caso agora, porque nós todos estamos confinados, não dá para fazer aglomerações e tal, mas vamos imaginar que possa, que seja possível. Né? Então, você vai dar uma festa no domingo e aí você precisa limpar a casa, porque vai chegar muitos amigos, muitos parentes, convidados, etc. Você vai encher a casa, vai colocar 20, 30 pessoas dentro da sua casa. Muito bem. Aí você vai limpar a casa, porque, sei lá, primeiro, porque precisa limpar mesmo, segundo, porque tem alguns cômodos que faz tempo que você não limpa, né? Precisa deixar os banheiros limpos, enfim, sala de estar, sala de jantar limpa, tal. Né? Aí você fala assim, bom, eu vou fazer uma compra no supermercado e tal, e vou comprar tudo que eu preciso para fazer essa limpeza aqui. Aí o universo, o cosmos, imagina o universo, o cosmos como sendo um personagem, chega para você e fala assim, você vai fazer essa limpeza aí só com material, os produtos de limpeza que você tem em casa. Mas eu tenho só um pedacinho de sabão, só tenho um pouquinho de detergente, só tenho um pouquinho de solução para limpar chão e lustramóveis, enfim, produtos de limpeza de uma forma geral, né? Sabão, esponja, rodo, vassoura, enfim. Não, tá meio quebrada, tá mais ou menos, eu preciso comprar. Não. Vai se virar do jeito que está aí, você vai fazer a limpeza do jeito que está aí. Bom, aí você entra num dilema, que você precisa limpar, porque vai chegar um monte de gente, e você tem poucos recursos na mão. Então, você precisa limpar. E a limpeza nem sempre é agradável, né? A não ser que você tenha uma mentalidade muito aberta, muito alegre, muito expansiva, muito otimista, né? Que é possível também, mas você vai fazer uma limpeza com pouco material de limpeza. Né? Então, é duro, né? É duro.
é duro você fazer essa limpeza, mas você está pensando lá que no domingo você vai se encontrar com seus parentes, seus amigos, né? E vai ser muito legal, e vai ter festa, e você vai comer um bolo, você vai ter uma refeição que você gosta, predileta, enfim. Entendeu? É mais ou menos essa simbologia. O inferno astral é uma preparação para o Sol chegar no ponto que ele estava quando você nasceu. Porque quando ele faz isso, fica Sol de hoje com o seu Sol natal. Sol com Sol, conjunção do Sol de hoje com o seu Sol natal. Sol com Sol. Olha só, que baita conjunção. Nós temos várias conjunções no mapa, né? No mapa em si, pode ter, e nos trânsitos, né? Ou seja, movimentos de hoje dos astros que fazem conjunção com algum planeta que você tem no mapa. Ok? As conjunções são muito fortes, as conjunções são muito importantes. Sol é o maior, é o principal planeta que a gente tem, né? Tanto que você fala assim, né? A pessoa que está nascendo hoje e nasce amanhã, qual é o seu signo? Gêmeos. Por que fala que o meu signo é Gêmeos? Porque quando ela nasceu, o Sol estava em Gêmeos. Mas e a Lua? A Lua você tem que fazer um mapa para ver. Não tem como você saber de cabeça. Não tem como você calcular, né? Dá para você calcular mais ou menos o ascendente se a pessoa falar a hora que nasceu. Mas a Lua, né, se for aí qualquer idade que você tenha, você tem que fazer um mapa, senão você não sabe onde a Lua estava, né? Porque a Lua é super rápida. A cada 2 dias e meio ela muda de signo, ok? O Sol muda a cada 30 dias. Bom, isso para quem conhece astrologia é o beabá, ok? Eu estou ensinando aqui o Pai Nosso para o Vigário, mais ou menos isso. Tá, muito bem. Tá, vocês entenderam? O que eu faço na prática? Agora eu vou pegar essa analogia e vou trazer para a prática. O que eu faço? Se eu nasci no dia 30 de junho ou 1º de julho, tá? Portanto, eu estou dentro desses 30 dias antes, o que eu faço? Me preparo. É fácil? Não. Porque eu tenho poucos recursos disponíveis. Esses poucos recursos são poucos porque eu imagino que são poucos. Eu sinto, muitas vezes, que são poucos. As minhas emoções dizem que são poucos. Mas quando a gente entra nas dimensões transdisciplinares, a gente vê que não são poucos. Aí você pega aquele pouquinho de sabão, ou sabonete, ou rodo meio quebrado, ou vassoura meio torta, e consegue fazer uma baita de uma limpeza com essas coisas, do jeito que elas são. Porque aí você abriu o seu coração e fala assim, eu estou me preparando para a renovação que vai acontecer no meu próximo aniversário. Quando você faz isso, quando você mentaliza isso, você está falando, eu decido estar vivendo meu inferno astral da melhor maneira possível. É claro que, como você está nessa preparação, muita coisa precisa ser descartada, né? Nessa limpeza, nessa faxina que você está fazendo, você vai encontrar sujeira na casa. Você vai encontrar alguma sujeira que ficou ali, que você colocou 1, 2, 3 meses atrás e acabou esquecendo, né? Você esqueceu um outro pacote que não presta mais, uma peça quebrada não sei aonde, que você vai descartar. Então, é período de descarte, é período de limpeza. Inferno astral é período de purificação para a chegada do seu aniversário. Bom, a gente faz isso com o Sol. Tem linhas de estudo mais ligadas ao ocultismo, que ao invés de usar 30 dias, usa 60 dias, às vezes 72 dias. Ok? Então, tipo, ao invés do inferno astral começar 1 mês antes, começa 2 meses ou 2 meses e meio antes, já a pessoa começa a se preparar. Porque é muito forte mesmo. E quem define que é forte somos nós, é cada um de nós. É cada um de nós que se prepara como quer.
Porque senão a gente vai entrar na tradição, no common sense, né, que todo mundo faz. Aí chega no dia ou na véspera, você fala: nossa, amanhã é meu aniversário, vou fazer um bolo? Não, vou comprar um bolo, vou comprar um doce, vou. O que eu vou fazer? Vou chamar alguém? Vou. Entendeu? Ah, não, já passei da idade. Hoje, do jeito que eu estou, com a idade que eu tenho, não se faz mais aniversário, não se comemora mais, não se conta mais anos de vida. Gente, que visão pessimista, macabra, chega a ser entrópica, né? Porque é negativista. Né? É ou não? Pois é, gente. Nós precisamos olhar o inferno astral como uma grande oportunidade de fazer limpezas, de purificação. Ok? Essa é a visão que eu trago para vocês de inferno astral. E eu digo um pouco mais. Nós poderíamos trabalhar com o inferno astral com qualquer astro. Né? Claro que eu vou falar dos astros que estão mais próximos da Terra, né? Principalmente os planetas pessoais, né? Que têm ciclos mais curtos. Né? A gente pode falar, por exemplo, do inferno astral da Lua. Né? Digamos, vamos supor que alguém nasce amanhã, nesse horário, amanhã à tarde, nesse horário da lua cheia. Vamos supor que alguém nasceu amanhã com esse Sol em Gêmeos, em oposição à Lua em Sagitário, nesse grau aqui, 15h34. Né? Vamos supor, nasceu uma criança aqui nesse horário. Então, essa criança tem um Sol natal a 15h34 de Gêmeos e uma Lua natal a 15h34 de Sagitário. Muito bem. Quanto tempo essa Lua leva para dar a volta? Que eu falei? 28 dias. Ah, tá. 28 dias. Aí, se você conhece um pouco o mapa, se você conhece a astrologia, quando essa Lua chega no signo de Escorpião, né, mais ou menos na metade, ali pelo grau 15, você começa um inferno astral da Lua, do ciclo da Lua, e não do ciclo do Sol. Ah, mas dá para fazer isso? Claro que dá. Você precisa para quê? O que para fazer isso? Conhecer um pouquinho do seu mapa, pelo menos, saber onde está a sua Lua, qual grau ela está, tá? E acompanhar, né? Você pode acompanhar você mesmo olhando no seu mapa, você pode acompanhar em vários canais de astrologia, inclusive aqui no nosso canal, você pode acompanhar isso nas nossas lives que a gente faz no Facebook falando do movimento da Lua, porque a Lua está sempre rápida, então ela está sempre mudando de signo, fazendo aspectos diferentes e tal. Né? Então você vai acompanhando isso. E quando a Lua chega em Escorpião, digamos que você é essa criança que vai nascer amanhã, tá bom? Só como exemplo. Quando a Lua chega, quando ela entra em Escorpião, você já fala assim: nossa, daqui a pouco, né? 15 graus, né? Quando ela entra em Escorpião, nossa, amanhã, né? Essa Lua vai entrar na zona que eu posso chamar de inferno astral da Lua. Ok? Vou me preparar para Lua, aniversário da Lua. A gente não conta isso no nosso aniversário, senão a gente teria milhares de anos aí. Né? Mas a gente conta pelo ciclo do Sol. Mas a gente pode fazer isso perfeitamente. E aí o que você faz no inferno astral da Lua? Você faz mais oração, você faz mais meditação, você se pluga mais, se conecta mais às dimensões não concretas. A Lua fala muito do místico, a Lua fala do não linear, a Lua fala do não objetivo, a Lua fala do sagrado, da beleza oculta. Né? Então, cada um se pluga nisso para passar aquele dia e meio, né? Ou meio-dia, depende do horário que percebeu. Não percebi que a Lua entrou em Escorpião e eu tenho a Lua em Sagitário, então amanhã ou hoje à noite a Lua vai fazer conjunção com a minha Lua natal e eu quero fazer mais meditação, por exemplo. Eu quero fazer uma leitura mais sagrada, por exemplo, mais espiritualizada.
Isso é vivenciar com o inferno astral da Lua. Nós podemos fazer isso com qualquer planeta, ok? Precisamos saber dos ciclos e precisamos saber quando o planeta está se aproximando da posição desse mesmo planeta no nosso mapa. Obviamente, precisamos conhecer o nosso mapa, ok? Muito bem, gente. Essa é a interpretação que eu trago para vocês de inferno astral. E, assim, muito bacana que você se plugue nesse momento de preparação, de limpeza, de purificação para você, anterior ao seu aniversário, para você se descarregar de tudo o que tem que não serve mais, que é um período de purificação, certo? Então, joga fora tudo que não serve mais. A gente está falando mais em termos energéticos, mas isso se torna prático, tá? Abre guarda-roupa, vê o que não serve mais, que pode jogar fora ou doar, né? Anda em cada cômodo da sua casa e vê o que não serve mais e pode doar. Faz uma limpeza de pensamentos, eles são mais difíceis, né? Limpeza dos construtos mentais, dos dogmas que você carrega. Nossa, eu estou com tantos anos, vou fazer tantos anos no mês que vem, no próximo mês. Quais são os construtos mentais que eu tenho que jogar fora? Quais são as minhas ideias que já venceram? Já venceu, prescreveu. Eu preciso jogar fora. Quais são essas ideias que precisam ser jogadas fora? Quais são os dogmas que eu trago comigo agora, que eu vou fazer não sei quantos anos? Quais são esses dogmas que eu preciso jogar fora? E quando eu falo dogma, não é só de religião, não, tá? Claro que é também de religião, mas é dogma de visão social, de visão política, de engajamento político, de visão de mundo, de visão da religião ou da espiritualidade, enfim, de qualquer coisa. Eu estou falando de qualquer construto mental. Então, esse é o período intenso de purificação, de expurgo, de limpeza, de faxina, esse inferno astral. Existem outros, é claro, né? Quando você tem uma conjunção de Plutão com alguma coisa sua, você também está num processo assim. Mas estou falando hoje do inferno astral, ok? Então, aproveita aí quem vai fazer aniversário, que tem o Sol em Câncer, ou já entrou no inferno astral, ou em breve vai entrar no inferno astral. Os cancerianos estão chamando em especial aí os cancerianos. Os cancerianos, oi canceriano, tudo bem aí? Você está pertinho do inferno astral, talvez você já esteja no inferno astral, ok? Tempo de limpeza, tempo de purificação, tempo de preparação para um novo ciclo solar. Beleza? Estou nessa porque eu também sou canceriano, ok? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo tema. A gente volta aqui para falar com muita alegria da astrologia sagrada, que agrega todos os conhecimentos. Abraços.